Os animais e o homem. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Poder-se-á dizer que os animais só agem por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos agem denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. Têm os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, têm. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Donde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade,
Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta o livre arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem no seu estado atual nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. A inteligência é então uma propriedade comum? Um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? É. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas? Não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. De modo que, além de suas próprias imperfeições de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a alma do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criada para o outro. São distintas uma da outra a alma do animal e a alma do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até ao nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma,
porém no homem passou por uma elaboração que a coloca acima daquela que existe no animal. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente? Quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano? Conforme a distância que regule entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais há coisas que só a seu tempo podem ser reveladas. O homem é com efeito um ser à parte,
visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo.